e que o nosso Pai, a espiritualidade amiga, que nos auxilia nesse momento, nos envolva, Senhor, para podermos aproveitar essa tarde, a palestra de hoje, nesse momento tão especial, que possamos cada vez mais pôr em prática esses ensinamentos. Que o nosso Mestre Jesus, que a equipe desta casa possa nos envolver cada vez mais e que a gente possa prestar bastante atenção e aprender com os ensinamentos que iremos ter nessa tarde. Que o amor, que a paz de Jesus permaneça agora e sempre. Que assim seja. E agora, vamos ter a palestra dessa tarde com o tema. Cadê o tema? Espera aí, vou lá aqui. Fez aqui o cronograma, mas aqui teve uma falha aqui, a gente vai achar. Cadê o tema? E eu tô sem óculos também, gente. A palestra vai ser com Hugo Martins, com o tema Ciência Espírita e a Fé Assassinada, conhecer para quê? E é com alegria que a gente chama nosso irmão Hugo Martins. Boa tarde a todos. Eu já ia dar boa noite, já pensei nessas coisas aqui. Que a gente vai fazer daqui a pouquinho. Está todo mundo ouvindo bem? É um prazer muito grande para a gente estar aqui com vocês. Uma alegria enorme estar recebendo mais uma vez esse trabalho magnífico, extraordinário, que me emociona sempre muito. Hoje a gente vai falar um tema que permeia a minha existência. Acho que foi um presente que quiseram dar e resolveram pedir para a gente conversar sobre ciência, doutrina espírita, fé raciocinada, e enfim. Há 4 séculos e pouco atrás, um cientista que é considerado, eu não sei se é o som, né? O som fica mesmo? O som? Estou pedindo lá para baixar um pouquinho a música. Desliga a música. Desliga, pronto. Então, 4 séculos e pouco atrás, o cientista que seria depois reconhecido como o pai da ciência moderna, Galileu Galilei, ele quase que ia para a fogueira da Inquisição. Chegou a ser preso. Foi uma confusão, porque ele resolveu defender em público que no sistema solar a Terra girava ao redor do Sol e não o contrário. Hoje qualquer criança sabe disso, mas naquela época isso quase levou ele à morte. Então, daí para frente, muita coisa aconteceu. Naquela época, a religião dominante do Ocidente, ela tinha um poder também político. E isso criou muitos problemas para o desenvolvimento da ciência. Então, a ciência ela ficou atravancada. E aí, o que acontece? Principalmente depois do advento do iluminismo, onde a ciência, a filosofia e a razão começou a ficar muito em pauta, aí começou a grande briga, o duelo, de um lado a ciência e do outro lado a religião. Então, quem era da ciência não aceitava certas coisas, postulados que a religião tentava colocar de goela abaixo. E o que era do sistema religioso ficava revoltado com a ciência e etc. E isso ficou
impraticável. O duelo chegou ao ápice, exatamente no século XIX, no período onde a nossa querida doutrina espírita foi codificada. Então, quando começaram os fenômenos das mesas girantes, e as informações começaram a chegar no mundo espiritual, Kardec conseguiu uma façanha muito grande. Ele conseguiu desagradar a gregos e a troianos. Ele desagradou a ciência, porque achava que aquilo ali era tudo um embuste. E ele também desagradou a religião oficial, porque aquilo ia muito de encontro ao que eles acreditavam que era o certo. Daí surgiu aquele livro, que vocês devem conhecer, O que é o Espiritismo, que tem o diálogo de Kardec com o cético, com o padre, etc. Então, uma das coisas mais fascinantes da doutrina espírita é porque Kardec previa a atualização permanente do conhecimento, e ele foi muito claro: se um dia o que tiver aqui ir de encontro ao que a ciência disser, pode ficar com a ciência, não tem problema. Então, muitas das informações que estão contidas na codificação, vocês podem ver, elas não têm nada que retire a autoridade da ciência. Muito pelo contrário. Porque instruído por espíritos superiores que levaram aquelas informações de uma forma isenta de personalismo e de partidarismo, as vozes dos espíritos superiores trazendo aquelas informações para a gente começar a ter a capacidade de raciocinar por nós mesmos, para a gente não ficar prisioneiro da opinião que A, B, C ou D vai dar. Por isso que, principalmente, a doutrina espírita exige, claro, algumas pessoas não vão ter um recurso de informação por alguma questão da própria vida material, mas quem puder, dispuser de fazer leitura, não precisa estar acreditando em um ou em outro. Pergunta 625 dos livros espíritos. E vocês sabem, quando ele pergunta quem é o espírito mais evoluído que Deus colocou como modelo e guia, é Jesus, não é nenhum de nós. Na 621, quando ele pergunta onde estão escritas as leis de Deus, resposta: na vossa consciência. Está na consciência de cada um de nós. Então, todos nós somos aprendizes. Estamos na mesma condição. Sem essa que tem alguém que é sábio, que vai passar, porque já está tudo escrito na lei da natureza. E não pode o servo ser maior que o Senhor. Infelizmente, depois de um certo tempo, principalmente com recursos de tecnologia, redes sociais, etc., que tem um lado muito positivo de divulgação, tem um lado terrível que intervém algumas pessoas se desenvolvendo para o lado da fantasia, daquela coisa quase como personalística mesmo, sabe? Teatral. Está tudo lá inscrito na lei da natureza. A doutrina espírita, esse farol que nos ilumina, e que vai se posicionar utilizando a razão, encarando os fatos em qualquer época, que obviamente os fatos têm de ser examinados. Por isso a preocupação de Kardec dizer que, ao invés de aceitar qualquer coisa, qualquer comunicação, examine, veja o conteúdo. No livro dos Médiuns, na segunda parte, no capítulo 24, por exemplo, que trata da identidade dos espíritos, Kardec é muito claro no início: não se preocupa com o nome que o espírito vai dar. Isso é o que menos interessa, é o conteúdo da mensagem. Pode ser o nome mais ilustre, mas se o conteúdo não tiver uma coisa que tenha substância, aquilo ali pode ser embuste. Separou 2 capítulos do livro dos Médiuns para tratar de questão de fraude, falsificações e mistificações, tudo que você imaginar. Por quê? Dentro de nós, em cada um de nós, existe recurso para a gente examinar e dizer assim: isso aqui tem sentido, tem coerência, lógica. Isso aqui não tem. Porque se eu passar
30 minutos. 30 minutos falando as melhores coisas para vocês. E no final, pedir uma contribuição financeira. Tem alguma coisa errada? É incoerente. Aí você fala que Jesus é o Salvador, que veio para isso, que sua vida vai mudar, que você vai arrumar um emprego bom, que você vai deixar de ter problema com algo, que você vai deixar de ter tal vício. Mas no final, colabore com isso, que ele vai... vai de encontro às páginas anteriores. Dai de graça, que de graça recebeste. É simples. Dai de graça, que de graça recebeste. A ciência, que é um instrumento de Deus na Terra para nos auxiliar, ela examina o fato. Então, se ela, examinando o fato, ela observar qualquer divergência na informação, ela vai questionar. Porque a religião cega, ela vai aceitar qualquer coisa. Teve uma religião no passado que lá o mentor principal combinou com os discípulos para serem picados por uma cobra venenosa. Foi suicídio coletivo. Todo mundo morreu. Então você não pode ser cego para aceitar a orientação que não dá para vocês. Não pode. A gente tem que questionar. Não é um questionamento indelicado e nem que vai problematizar as coisas. É um questionamento com fundamento. Você está dizendo isso, de onde que você tirou? Qual foi o livro que você leu? Qual foi a parte que estava? Foi da sua cabeça? Foi de onde? Então a gente tem que ter um direcionamento nas coisas, para não ficar uma coisa solta, acreditando que as informações elas vão chegar assim, de forma solta. Não é assim. A ciência, quando começou a examinar os fatos que aconteciam, tinham algumas divergências. E nessas divergências, eles centravam o fogo, porque cada um vai defender o seu ponto de vista. E, infelizmente, nem todo mundo tem a clareza de encarar as coisas como elas são. Por exemplo, uma vez eu estava num círculo de cientistas de alto gabarito. E uma pessoa perguntou ao coordenador geral, que é um homem de uma formação intelectual vastíssima, universidades seculares da Europa, fazia universidade, ele, sendo brasileiro, ia dar aula no idioma nativo, dar aula em alemão, naquelas universidades, muita cultura. Aí pergunto para ele, o que o senhor acha do espiritismo? Quando fizeram aquela pergunta, eu já disse, misericórdia, ele vai detonar. Mas eu me surpreendi. Ele disse, eu não tenho o que dizer, porque eu não conheço. Eu não sei nada sobre o espiritismo. Então como é que eu vou falar sobre o espiritismo se eu não sei nada sobre o espiritismo? Então eu conheci inúmeras pessoas que nunca leram uma página da doutrina espírita. Mas se perguntarem a ela, ela vai começar a dizer coisas que não têm fim. Uma vez me perguntaram sobre o hinduísmo. Eu disse, eu não sei. Eu não estudo sobre o hinduísmo, eu não sei, eu não tenho conhecimento. Eu sei que tem Shiva, que tem isso, isso é coisa geral. Mas eu não tenho conhecimento refinado para dar uma opinião analisada. Então como é que a gente vai opinar de uma coisa que a gente não sabe? Foi a resposta das mais honestas que eu já vi. Porque a maioria responde sobre coisa que não sabe. A ciência espírita, nós, enquanto espíritas, se a gente quiser aprofundar o conhecimento e ter a capacidade de examinar fatos gerais da vida social, da vida humana como um todo, a gente tem que separar um tempo para estudar. Seja como for, eu não gosto de ler, vai lá separar as pessoas que têm uns grupos que vão fazer estudos em conjunto e tal, e você vai ali aumentando o seu cabedal de informações. Mas dizer assim que existe um ponto final nesse conhecimento não existe, porque a própria sociedade ela vai evoluindo e ela vai se desenvolvendo ao longo do tempo.
Então, um recurso que a gente não tem hoje vai ter amanhã. Ou alguns que a gente já tem aqui, nesse momento, que a gente não tinha no passado, mas que a gente pode usar para até mesmo a gente conseguir encontrar, dentro do jeito da gente de ser, uma maneira da gente ter mais informações. Não ficar preso a certos paradigmas, a certos modelos que a gente estabeleceu lá atrás e que a gente continua repetindo isso infinitamente. De forma alguma, e isso eu tenho alguns exemplos, a gente pode abrir mão da ciência. Eu tinha uma pessoa muito querida, tem em alta conta, que adoeceu e precisava de um tratamento médico. Mas essa pessoa teimava, porque queria um tratamento espiritual. Eu me lembro do Chico Xavier, que quando ele tinha patologia física, ele se tratava no hospital, na medicina. Mas a pessoa queria que o espírito resolvesse o problema dela. Até que um dia ela piorou muito, faltou a reunião, e veio a comunicação dizendo que ela tinha que procurar urgente serviço médico. E aí foi que ela acreditou e não sei como não desencarnou. Então, a gente pode querer as coisas do jeito da gente. Nós não podemos querer resolver tudo do nosso jeito. Temos que utilizar os recursos da vida, da ciência. No caso de uma patologia, se for uma coisa que a ciência resolva com certa facilidade, se for uma coisa assestada na matéria, tem que ir para o médico resolver. As mazelas espirituais são das nossas crenças, valores equivocados, os problemas do molde que é o perispírito, né? E é assim, o espírito se desequilibra, aí impregna o perispírito, que é a formiga. O campo de vida, o modelo que organiza a biologia, que é o perispírito. Aí se desorganiza. Aí esse perispírito está ligado à matéria física, adoece a matéria física. Sendo que para você mudar sua mente e o seu jeito de ser, e deixar de ser aquela pessoa que quer tudo do seu jeito, que sempre só quer se for daquela forma, pessoa orgulhosa, que não flexibiliza nada. Eu morro assim, mas eu não mudo. Eu provo que eu não mudo. E qual é o futuro que está dando isso? A minha vida pode ser desgraçada como for, mas eu não mudo. Eu diria a doutrina espírita. A doutrina espírita me ajuda muito, mas eu não mudo. Mas você está doendo. Não está doendo em você? Está doendo, mas eu aguento. E teve uma que eu falando, eu fiquei assustado. Que ela pegou e começou a bater no peito. Com força. Eu aguento. E eu vendo que não estava dando. As mudanças que a gente tem no pensamento da gente, na forma de ver o mundo, demandam tempo. E você às vezes não tem tanto esse tempo. Então você tem que ir naquela solução transitória, que não é uma solução definitiva, para amenizar naquele momento. Aí a gente usa a ciência. No caso, eu falo da ciência médica. Então imagine a pessoa que está super preocupada com tudo. Ela está preocupada com tudo. Ela está 5 dias sem dormir, não consegue ir para o trabalho, está com um pensamento completamente desorganizado, em desespero. Então às vezes você precisa medicar para aquela pessoa dormir e se acalmar. Para aí a gente ir na segunda intervenção. O que é que estava por trás daquilo? Qual era a preocupação que estava fazendo com que essa pessoa ficasse tão desarmonizada? Aí você vai trabalhando na estrutura de base. Então você tem que lançar mão de todos os recursos, que você tiver à mão, para poder você se melhorar na sua vida, ter uma vida mais agradável, ter uma vida mais satisfatória, curtir mais a vida, ter presença na existência. Porque há pessoas que vivem como se estivesse esperando o dia de desencarnar, se lastimando, reclamando,
Muitas vezes sentindo que a vida não tem sentido, não tem valor, que é um vazio só. Pergunta por que eu estou aqui. Era melhor dar vaga para outra pessoa que tivesse mais vontade de viver. E aí isso é espiritual? Isso a ciência ajuda? Isso a ciência espírita pode de alguma forma me dar alguma luz para o que eu tenho? Muitas vezes problemas relacionados a encarnações múltiplas que já tivemos. Mas a doutrina espírita, ela dá para a gente um consolo muito grande, que é o seguinte: existem capítulos no livro da codificação que tratam, por exemplo, das causas atuais das nossas aflições, das causas anteriores das nossas aflições. São 2 capítulos fantásticos. As causas atuais das nossas aflições são decorrentes das decisões equivocadas que tomamos aqui no presente, das coisas que a gente faz que nos levam quase que imediatamente a ter uma repercussão negativa em nossa vida. Aí vai ser uma palavra que você disse de forma impensada a alguém, essa pessoa ficou com raiva de você, ele prejudicou em alguma coisa. É uma maneira que você teve de não se dedicar a determinados setores da sua vida e que trouxe consequências. E por aí vai. É a coisa que a gente consegue visualizar nessa encarnação. É uma coisa que a gente cometeu nessa encarnação e que está dando problema nessa encarnação. As causas anteriores das nossas aflições são aquelas que você disse: cara, nessa encarnação eu nunca fiz isso com ninguém, mas eu só encontro no caminho gente que faça isso comigo. Por que será? Eu tenho escrito na testa que sou bobo, que sou boba, mas quando a gente vai mergulhar no contínuo da existência do indivíduo, está lá, gravado em encarnações passadas. E muita gente pergunta assim: eu vejo gente que faz tanta coisa errada, pessoas públicas que prejudicam tantas pessoas, e 90, 100 anos de idade, e a pessoa morre e não pagou por aquilo. Ninguém engana, meu caro. A pessoa vai desencarnar e vai entrar no mundo espiritual e vai ver a realidade. E só Deus sabe o que vai acontecer em encarnações futuras dessa pessoa. Porque ninguém consegue fugir das leis imutáveis do Criador. Jamais. Não tem como fugir. De alguma forma você vai ter que percorrer o caminho para você equacionar a sua existência, o seu psiquismo, a sua consciência, diante daqueles erros que você cometeu. Então a doutrina espírita traz um aspecto de lógica. Porque repare, se você é uma criança, 3 anos de idade, não viu ainda a maldade do mundo, desencarna, você vai para um lugar muito bom, porque você não cometeu nenhuma bobagem com ninguém. Se você tem uma vida longa, a gente sempre faz alguma coisa errada e a gente está aí e morre sós. Se a gente tivesse só uma existência, era melhor morrer de novo. Que aí eu passo 2, 3 anos, morro jovem, vou passar o resto da vida na eternidade lá, com um anjo, gente tocando harpa e tudo está certo. Não tem sentido. Não tem sentido. Porque na lei de conservação diz o quê? Todos nós conservamos, queremos conservar a nossa existência. Então a maioria das pessoas tem medo de morrer, que é para conservar o corpo físico. Intuitivamente a gente necessita de mais tempo para a gente melhorar enquanto pessoa. E a gente conseguir alinhar a nosso pensamento, as nossas emoções e as nossas ações com aquilo que é melhor para o nosso ser integral, a criatura integral. A gente não é matéria, a gente utiliza o recurso da matéria para uma temporada, a gente é espírito imortal trafegando para a perfeição. E no meio desse caminho a gente vai encontrar uma série de problemas, de desafios, de dificuldades, mas isso que faz com que exista um sentido de ser. É nisso que tem o sentido da vida da gente. Muitas pessoas chegam para mim e se queixam muito da vida que tem. Claro, eu sou médico, então a pessoa que está de bem com a vida não vai procurar o médico, só procura quem está mal. E aí um viés de seleção.
Ninguém vai estar na frente assim, passando na rua assim, rapaz, eu estou tão bem na minha vida, vou ali entrar para ver como é que é. Não vai. Só vem, então. Aí você escuta assim, que vida desgraçada que eu tenho. Com esses problemas que eu tenho, é impossível ser feliz. Eu queria saber como é que a pessoa quer feliz, nem fosse por um dia. Aí começa, meu problema é esse, e eu queria tanto ter esse problema de fulano e tal, na minha família. A pessoa que tem uma vida daquelas, reclama ainda. Se fosse eu, não reclamava não. Que o problema da pessoa é qual? É isso. Comigo, né? É menor do que o dele. Mas a pessoa acha que o dele é o maior. E sempre tem aquele pensamento de que a vida ela é desgastante, que ela é injusta, que ela é... Porque a gente nunca tem o pensamento que essa é a encarnação que a gente tem. É um segredo. Ela foi construída por nós. Ninguém mais interferiu nisso. Nós é quem construímos o que somos. É difícil a gente encarar isso. Quando a gente aceitar isso, é para pouca gente. Você olha assim, eu tô mal. Quer dizer que fui eu o responsável. Eu não posso culpar ninguém. Sinto muito, mas não dá para culpar ninguém. Mas olha, uma vez eu estava vivendo uma vida até um pouco melhor. E aí eu sofri um golpe do destino. E aconteceu uma coisa comigo que me desmantelou para sempre. Aí conta um evento que teve na vida e que a pessoa julga que foi aquilo que fez com que ela se tornasse o que ela era. E aí eu passei um tempo meditando nessas palavras. Eu sei que não era. Eu sei que nós somos o resultado do que construímos. Mas Deus vai me mostrar um exemplo claro para eu materializar isso. Eu já contei para algumas pessoas, mas esse é um assunto que me deixa muito, que me toca muito. Aí eu vou contar mais uma vez, porque alguns de vocês não viram. Certa vez eu estava atendendo e aparece eu estava dando um senhor de idade, cadeirante, numa situação difícil e tal. E a companheira dele, um pouco mais jovem, que estava coordenando o atendimento e ela explicando como fazia e tal. Aí eu disse no final, já da consulta do atendimento, disse, olha, da próxima vez, quando vocês vierem, eu quero isso, isso e isso. Ela, doutor, olha, eu não sei se da próxima vez quem vai vir, não sei se serei, porque eu estou com um problema muito sério e eu estou em tratamento de saúde. Ela disse, mas qual foi o problema da senhora? Eu fui diagnosticada com câncer, que os médicos disseram que não tem cura, que ele é muito agressivo e eu não tenho tanto tempo de vida. Agora, curiosamente, o senhor era muito sequelado e ela parecia uma pessoa que tinha saúde completamente normal. Aí eu fiquei assim, um pouco em choque com aquela revelação que ela fez, né? Mas ela disse isso super tranquila. Aí eu lembro que ela saindo assim, aí eu pensei e imediatamente disse, olha, eu não sei nem porque eu disse aquilo, mas foi assim, eu disse, olha, eu vou orar muito. Vou orar muito para Deus curar a senhora. Ela fez, muito obrigado, doutor. Mas nem precisa, sabe por quê? Porque Jesus já me curou. Quando eu descobri a minha doença, eu me curei. Eu me curei de muita coisa que eu tenho no pensamento e eu não tenho mais. Hoje eu sou mais feliz. E ela começou a dizer a transformação que ela operou nela depois de descobrir uma doença gravíssima. E aquilo ali, ela me deu uma aula. Ela me deu uma aula. Por quê?
para mim foi a prova maior, materializada, de que somos nós quem construímos o que somos. Porque muitas vezes, por coisas tão simples, a gente acha que a vida da gente está acabada, está derrotada, e às vezes coisas simples. Então não são os outros que nos destroem, somos nós mesmos que não seguramos as rédeas da nossa vida, retomamos uma decisão. Não me interessa o que vão fazer comigo. O que interessa é o que eu vou fazer com o que fizerem comigo. Não me interessa se alguém de repente for mal educado, se é um desaforo. Isso é o problema da pessoa. É ele, ela ou a sorte. O problema é o que eu faço com essa informação. Se eu me intoxico, se eu levo para dentro de mim e vou adoecer com aquilo ali, vou ficar pensando naquela pessoa, ocupando meu espaço mental com o outro, muitas vezes destruindo um tempo valioso, preciosíssimo que tem para direcionar o pensamento para coisas elevadas, coisas boas. Então, no final da história, seremos sempre nós os artífices da nossa felicidade, da nossa alegria de viver. Muitas e muitas vezes os desafios eles vêm para nos empurrar para frente, porque a gente está meio paradão, aí vem uma coisa para a gente ir para frente, para a gente mergulhar dentro da perspectiva mais nobre que existe do ser humano, que é o que todo mundo está fazendo hoje, que é o trabalho de servir. O trabalho de servir no bem, sem interesse, sem estar procurando nada em troca, sem estar procurando nenhum obrigado. Porque quando a gente decide fazer o bem, nós já estamos envolvidos por uma luz mágica que toma conta da nossa existência e faz com que a gente se sinta feliz pelo simples fato de existirmos. Não precisa de nada mais. 5 minutos, vou finalizar. O simples fato de a gente já existir já deve ser um motivo de muita alegria para a gente. Só para finalizar, ontem eu fui ver uma peça de teatro, lá em Recife, da história da vida de Francisco de Assis. E eu sempre gostei muito da história de Francisco de Assis, né? Que eu tenho várias biografias dele que me toca muito. E aí tem um trecho que é muito interessante, porque a ideia dele é tão nobre, e ele começa a envolver a cidade, e dá muito problema na cidade, muito problema. Pessoas revoltadas com ele. E o bispo que gostava dele disse: olha, eu fiz o que pude por você, mas agora eu não tenho mais o que fazer com você. Você vai ter que parar com isso, a não ser que você vá lá e fale com o Papa. Porque se o Papa autorizar você ter uma ordem religiosa, aí o problema é seu. Agora, do jeito que está, não dá. Ou você se torna um eremita, ou você entra com uma ordem religiosa. Ele disse: não, eu não quero nenhum nem outro, porque eu quero comunidade, eu quero me envolver com as pessoas, eu quero interagir com as pessoas. E ficou aquela confusão, e ele vai junto com os outros franciscanos para falar com o Papa. Quando eles chegam lá, não ia nem ser recebido. Os cardeais olhavam assim, que mora na época, né? Mendigo, né? Hoje nem vê. Pessoas em situação de vulnerabilidade e tal, aquelas roupas, lembrando que Francisco de Assis abriu mão de tudo. De tudo. Tudo. Filho de comerciante rico lá, de Assis, abandonou tudo. Ele queria viver a expressão máxima do amor. E nisso, a confusão lá estabelecida, os cardeais dizendo que não tinha condição. Como é que vocês, assim, vocês são maltrapilhos? Como é que vocês vão falar de Jesus? Vocês são maltrapilhos. Vocês não são nada, vocês são lixo. Começou a confusão lá. De repente, o Papa se levanta e Inocêncio III começa a falar do sonho que tinha tido. Esse eu tive um sonho ontem. E eu sonhava que a igreja estava desmoronando. E quando ela estava desmoronando, os pilares caíram, de repente aparece uma figura meiga, uma figura frágil, e ficava embaixo dos pilares e segurava todo aquele arcabouço com os seus ombros delgados. E aí o Papa foi falando isso, e aí eu fui olhando aquela figura iluminada e me
magnetizou, eu me aproximando, e eu queria ver quem era essa figura atraída pelo seu magnetismo. E aí ele se aproximando de Francisco Assis, lá ajoelhado, né? E ele, quando eu fui me aproximando muito, eu vi que essa pessoa era você, Francisco. Papa se ajoelha e beija os pés de Francisco. Gente, é uma coisa muito surreal. Eu lia e eu ficava completamente envolvido por aquilo ali. Quando eu olhei do lado do teatro, estavam todas as pessoas, lotado, todo mundo chorando. Um negócio incrível. Porque o bem, ele não tem nenhum rótulo. Ele não tem. O bem é o bem. O bem é o bem. Só não é examero. Porque senão ele vai me matar. Quando? Obrigado. Jesus curou um cego de nascença. Aí os sacerdotes querem pegar Jesus naquela coisa, né? Curou no sábado, que não pode, tal. E traz o cara para lá, e a família já achando que ia ser uma arapuca ali, uma armadilha. E aí, de repente, o cidadão é chamado pelo sacerdote. Me diga uma coisa. É verdade mesmo que você era cego de nascença? E eles já tinham investigado as testemunhas, já sabiam que era. Eles já sabiam o que era, mas queriam ver se pegava para tentar. Sim, senhor. Mas você não enxergava nada. Então quer dizer que agora você enxerga e foi aquele ali que curou você. Foi. E começar. Ele é do bem ou é do mal? Você acha o quê? Que ele é do bem ou é do mal? Aí ele disse de forma simples: olha, de onde ele é eu não sei. A única coisa que eu sei é que eu era cego e agora eu enxergo. A pessoa ficou revoltada com a resposta. Achou que era uma forma. A única coisa que eu sei é um fato. É que você não enxergava e agora você enxerga. Algumas vezes a gente acompanhou pessoas que passaram por situações de obsessão gravíssima. E aí fazem tratamentos, vai locais, resolver. Porque outra coisa é como se tivesse um objeto perdido em outra sala, está se procurando aqui, não vai encontrar. Aí a pessoa passava, fazia o tratamento e falei. Aí quando a pessoa voltava para contar onde tinha passado o fenômeno, aí a pessoa ficava revoltada porque a pessoa tinha ficado boa. Eu não entendo isso. Porque se a pessoa chegar para mim, eu não consegui resolver, e a pessoa for para um outro lugar e conseguir resolver, eu vou ficar feliz, porque eu não tive capacidade, porque eu não sou perfeito. Eu tenho um alcance que pode ser que em alguns casos não chegue. E se alguém conseguiu, graças a Deus, o importante é que a pessoa esteja bem. Mas a pessoa está se preocupando que tem que ser ela que promove o bem, como se ela tivesse que abarcar tudo. A gente não tem que abarcar tudo. E abarcar tudo é Deus. A gente tem o nosso limite. Aí a pessoa ficou com raiva. É isso aí, mano. Aí a pessoa disse. Eu me lembrei dessa história. Eu disse, olha, se é isso que vocês estão dizendo, eu não sei. Eu não conheço o direito espiritual. O que eu sei é que eu vivia doente e agora eu estou bem. E isso gerou uma revolta muito grande lá, pessoal. Então, o fato é fato. O fato é que fazer o bem faz o bem para a gente. A gente acredita que a gente está fazendo bem, que a gente... Não, tá, a gente mesmo. Nós, aqui, as companhias que a gente atrai no mundo espiritual, no trabalho que a gente faz para certificar o bem, nada nesse mundo se compara. Isso é um fato. Se a ciência vai encontrar com o espiritismo e vai mostrar aqui na frente que essas coisas todas que a gente acredita, que a gente vivencia, ela é real, o tempo dirá. O tempo dirá. Porque, lembra que eu comecei a falar disso de Galileu? A ciência depois, o conhecimento evoluiu e a igreja teve perdão. Mas como nós também muitas vezes pedimos perdão a nós mesmos e a outras pessoas pelos equívocos que nós cometemos. Não falo igreja, né? É instituição. Porque ali é seres humanos formando aquele mérito da humanidade. Então todos nós também nos equivocamos. A gente erra, a gente diz alguma coisa agradável, a gente faz alguma coisa que a gente tem que ter feito
O importante é a gente ter o entendimento e desenvolver uma coisa que a gente não tem, nenhum de nós tem, que é humildade de verdade, de reconhecer que a gente quem a gente na fila do palco e quem a gente é, tem que estar submisso a uma ordem maior, elevada, que faz com que a gente trilhe no caminho do bem, porque sozinho a gente não consegue, mas com eles a gente seguramente chega lá. Mil perdões, meu Deus. Passou um pouco do tempo. Desejo a todos vocês muita paz, muito amor, muita vida. Infelizmente eu vou ter que ir, eu já vou para outra cidade e a gente viaja semana para dar aula fora, então eu vou ter que preparar, o pessoal está esperando. Mas gratidão imensa a todos vocês. Nós que agradecemos por esses aprendizados, por essa aula maravilhosa de Dr. Hugo. É sempre bom aprender e que a gente possa pôr em prática esse aprendizado de hoje, né? Esse pouquinho de cada um que passou aqui, a gente possa colher essa semente para que germine na gente. Então vamos pedir ao Hugo, coloca a sua mãozinha para receber esses fluidos, derramando muita energia, muita paz. Que Jesus abençoe você, sua família, que possa voltar sempre com muita força, com muita alegria, com muita mais disposição. Que Deus te abençoe e te proteja sempre. Gratidão, gratidão a si. Eita, gente, essa alma bonita aqui, bela, quando a gente vê aqui o Mari, né, já que ele vai embora, a gente só tem só aquela parte ali que está a cozinha, né, e aquela parte lá não tem essa parte aqui. Então, o nosso irmão Hugo, ele é uma alma, né, isso aqui, gente, muitas vezes as pessoas acham que elogiar as pessoas, né, não é para elogiar, elogie. Elogie as pessoas, mostre a qualidade que as pessoas têm. Eu sigo hoje Jesus, porque Jesus olha para cada um de nós e só vê o lado bonito e maravilhoso. Quando a gente começar a enxergar isso, a gente vai ver que dentro da gente tem amor. Então, eu amo muito essa criatura, nosso irmão Hugo, porque ele é dedicado não só à ciência, como ele vem, com essa inteligência, né, de ajudar os irmãos, mas essa missão que ele tem de ajudar as casas espíritas, né? Tá aí o Toritama, né? Tá aqui também, o NEC, né? Eu queria ter o irmão Luiz, né? Que hoje a gente vai homenagear nosso irmão Domício e a esposa, porque são o presidente, mas como ele vai estar aqui, gente, ele merece, né? Ele merece mesmo as nossas vibrações. E muitas vezes a gente só olha para um irmão desse só para buscar alguma coisa para dele. A gente somos carentes porque ele tem alguma coisa. Irmão Luiz, de buscar alguma coisa. Quando é que a gente vai acordar e despertar para buscar os valores que nós temos em nossas almas? Eles estão aqui para nos orientar como Jesus, mas a gente não pode ficar no mecanismo de sempre estar ali tomando o mesmo remédio, buscando a mesma fonte e nunca beber da fonte para ser uma fonte para as pessoas. Isso é doloroso. Não busque as pessoas, busque para que elas possam te orientar. Depois que você tiver uma orientação, persevere, força, coragem e fé. Vão deixar as pessoas que estão precisando, mas nós já conhecemos essa ciência do espírita, precisamos despertar, gente. Essa criatura chegou aqui antes do almoço, tive que fazer uma dinâmica diferente hoje, porque ele estava atendendo, né? Não, você não tem, você estava atendendo pessoas. E é muito doloroso que essas pessoas se repetem em ir para as consultas e não escutam o que a pessoa está falando para fazer a mudança de comportamento. Mude o comportamento, é doloroso, dói gente mudar, mas alivia nossas dores. Quando você tiver uma dor e alguém te orientar, escuta pelo menos uma palavra: eu preciso me amar. Então se ame mais, se valorize, para que a gente possa deixar esses irmãos mais libertos, para aqueles irmãos que estão na escuridão, que precisam acordar para despertar. Eu digo a vocês, eu preciso me amar. Eu preciso me amar cada vez mais. Então, que Deus te abençoe. Lhe amo muito.
Deus abençoe a sua família, né? E essa jornada que você tem aí. Agora, interessante, estava olhando ali. Faz tantos anos que eu conheço ele. Meu cabelo ficou todo branco dele, não, gente. E aí? Eu tenho minhas preocupações e ele está assumindo. É light, gente. Só escutando estresse, dor, sofrimento, mas ele não absorve. Ele passa. Então, os psicólogos, terapeutas, as pessoas de ciência não podem se envolver com a dor das pessoas. Não sofra pelos problemas das pessoas. Você tem que resolver e ajudar as pessoas. Se a gente for uma esponja, só Deus tem misericórdia da gente. Então, escuta, filtra, joga o que é bom e passa à frente. Deus te abençoe, meu irmão. Muito obrigado por você existir e amo muito. Vamos assim botar ele, né? Muita luz, já que ele vai embora, né? Eu ia esperar pelo menos para ele ficar aqui com a família, né? Mas a gente sabe sua obrigação. A gente não exige muito não, mas que Deus dê um abraço à família, muito bonita. Esse Wilton é uma pessoa especial mesmo. Eu estava vendo aqui ele falando. E eu ia brincar, mas é um assunto sério. Ele falou. A história não foi do início, porque quando a primeira vez que a gente fez a campanha do quilo aqui, não existia nada aqui, nada. A gente fez uma escola, a gente atendia, fazia toda a atividade física na casa de Romero, e aí estava um terreno para vender, que era esse aqui, e aí o pessoal fez assim: por que vocês não vão olhar lá o terreno para poder ver? Era um local bom, rapaz, aqui perto da pista e tal. Aí eu vi aqui e disse: rapaz, é bom mesmo. Rapaz, é bom mesmo. E aí eu disse: vai ser no centro aqui. Nesse dia, houve uma campanha entre o pessoal do Unesco. Se reuniram e deram a primeira doação material. Da lista de doação, foi a primeira, foi o pessoal do Unesco. Eu estou falando isso porque eu sei assim que, claro que a gente vive do espiritual, mas o material, ele proporciona a coisa acontecer. Obviamente tem gente que foge do padrão e quer ganhar a vida com isso, fazer disso uma vida. Mas para você conseguir funcionar, você tem que ter a estrutura física. Então, e eu lembro como se fosse hoje. Se reuniram, assim, de uma forma relâmpago, e disseram: a gente vai colaborar dessa forma. E aquilo jogou uma responsabilidade enorme para a gente. Porque se eles vieram aqui para se doar, para fazer funcionar, se juntaram e fizeram isso, então a gente vai ter que resolver mesmo. Então, às vezes, as atitudes da gente instam as outras pessoas a se posicionarem e ter atitude. Provavelmente, eu não sei, mas o que eu sei é o seguinte: que aquilo foi fundamental para a gente tomar uma postura e no dia seguinte estar na casa da pessoa, de resolver e começar a história que aí o resto vocês já conhecem. Então, eu tenho uma gratidão muito grande, enorme, por esse grupo todo, todos vocês. E o Nesca tem um lugar muito reservado para mim. Muito. Muitas pessoas disseram: você é tão ocupado, as coisas do Nesca você vai. Agora a gente chama para você para onde? Você diz que não tem tempo. Diz: olha, eu só tenho tempo para ir para alguns. E o Nesca para mim é uma prioridade. Então muitas vezes eu não pude, inclusive, ficar lá no dia todo dos eventos de vocês. Mas foram muitas vezes que eu passei. Eu acho que vocês se recordam. Eu vou dar um abraço assim. Mas vai lá no Ciano só para isso. Eu disse: é o que eu posso. Eu queria, na verdade, passar até o dia. Mas eu só posso ir lá e ficar esse tempo. Mas se eu fizer uma ligação, não resolve não. Eu disse: eu quero ir. Eu não quero fazer uma ligação não. Estou aqui, boa viagem, eu vou lá. Vou, depois eu vou no central. Mas eu vou lá para falar. Eu quero mesmo ir falar. Porque é importante para mim, não é porque vai ser importante para o outro, nem para ninguém não. Quem sou eu, Deus? Mas é importante para mim.
que alimenta o meu espírito de sentido de ser. Entendeu? Então, é isso que eu queria dizer. Não precisa nem dizer nada, é só guardar na mente, no coração, porque o que a gente faz, ele sempre vai ter uma repercussão na vida de outra pessoa, mesmo que a gente não tenha a menor ideia. Por isso que é tão importante a gente usar o verbo da gente e a nossa mente, como o André Luiz vai dizer, para o bem. Porque da mesma forma que você pode dizer uma palavra e botar o lá para cima, volta para baixo. Então, ter na mente sempre essa preocupação e podendo sempre fazer o bem, fazer, porque ele multiplica e a gente às vezes nem sabe. Então vamos continuar nessa vibe. Aproveite bastante esse momento que é único, certo? Não posso ficar mais, infelizmente, mas meu coração está aqui com todos vocês. Beijo grande para todos. Vamos lá tirar uma frase com ele, gente. Vê se você fica bonito, viu? Peraí. Boa tarde com Jesus. Que Deus possa abençoar o nosso irmão Hugo, né? Ao grupo espírita, a casa do Caminho de Maria, a todos os casos espíritas, a todos os centros que a gente ama, né? Nunca vou. Vamos dar a mãozinha assim, a muita paz e saúde. No domingo do mês pra gente. Nós amamos você, irmão Hugo. Você não ama, não, gente? Vamos de novo. Nós amamos você, irmão Hugo. Para você, meu irmão. Desse jeito, Mas vocês amam ou não amam, gente? Ai, gente, depois dessa aula maravilhosa, né? É muito bom. Só para finalizar, e feito o Wilson disse, Jesus, ele confia em nós. Basta a gente confiar na gente mesmo, né, gente? Precisamos semear, né? Confiar, ele já confia. Jesus confia na gente. Basta a gente confiar em nós e pôr em prática o ensinamento dele. Então, essa tarde maravilhosa a gente pode levar pra gente, né? Esse ensinamento e pôr em prática.